A vocês, ouvintes da Gama NGT, hoje é segunda-feira, dia 21 de julho do ano de 2025, e este é o resumo esportivo para vocês. Eu lembro que você pode nos acompanhar seguindo a rede Gama NGT em qualquer uma das grandes operadoras de TV a cabo e também pelo nosso streaming. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho do final de semana esportivo, rodada completamente cheia de Campeonato Brasileiro. Nós tivemos 10 jogos no final de semana, começando no sábado no Castelão, na estreia do treinador Renato Paiva. O Fortaleza acabou apenas empatando com o Bahia em 1-1. O Fortaleza saiu na frente com um lindo gol do Marinho, num chute fortíssimo de sem pulo de fora da grande área, e conduziu a partida para uma grande vitória, para uma recuperação, né? O tricolor do PC acabou tendo a mudança do treinador, essa saída do Vojvoda depois de tanto tempo, e tentando se recuperar no Brasileirão. Batia o bom time do Bahia, do técnico Rogério Ceni, até o finalzinho da partida e acabou tomando o empate num castigo, na minha opinião, é um pouco não merecido. O Fortaleza foi mais time, o Bahia não foi aquele time que nós estamos acostumados a ver em nenhuma das competições que vem jogando. Um para o Fortaleza, um para o Bahia, manteve a equipe do Bahia na parte de cima da tabela e manteve também a equipe do Fortaleza na rabeira, na zona de rebaixamento. Ainda no sábado, num jogo pobre, mas ponha pobre nisso tecnicamente falando, um para o Vasco, um para o Grêmio. O Vasco saiu na frente, o Grêmio de Mano Menezes acabou empatando num jogo de uma qualidade técnica abaixo do esperado e um resultado que acabou sendo ruim para os dois. O Grêmio ainda tem uma certa gordura para queimar e, como a gente brinca, né, a pontuação do Grêmio é muito melhor do que o desempenho. O Grêmio não vem jogando bem, mas conseguindo algumas vitórias até surpreendentes, acabou se mantendo fora da famosa zona da degola, da famosa zona da confusão. E o Vasco, nas mãos do Fernando Diniz, ainda não conseguiu jogar o que dele se espera e fica rondando aí a zona de rebaixamento. Um resultado muito ruim para os dois, um futebol péssimo e duas equipes que têm o sinal vermelho aceso para as próximas rodadas. Falar em sinal vermelho, o sinal vermelho ali da Vila Belmiro está mais do que aceso, né? No jogo do começo da noite, o surpreendente Mirassol bateu o Santos com Neymar e tudo por 3-0. Uma partida tranquila, por incrível que pareça, da equipe do Mirassol, foi empilhando gols e venceu com muita tranquilidade. O bom goleiro Walter, da equipe do Mirassol, praticamente assistiu a partida. Se tivesse um cone ali, não aconteceria absolutamente nada, porque o Santos não finalizou, o Santos não buscou, o Santos não criou. Neymar, irreconhecível em campo, com aquela sua irritabilidade tradicional, acabou na saída do jogo, acabou discutindo infantilmente com torcedores do Mirassol, que estavam ali comemorando, brincando com ele, tirando sarro. Afinal de contas, futebol é isso. Se acabar isso no futebol, acaba a graça. E ele ficou muito bravo, mostrou o escudo do Santos, como quem diz aqui é Santos, e fez aquele sinal ridículo de time pequeno para os torcedores do Mirassol. Realmente uma atitude desprezível deste grande craque, mas que acaba se perdendo. Quando dá tudo bem para ele, está tudo certo, mas quando as coisas andam mal, ele não consegue administrar muito bem
essa situação. Outro detalhe muito interessante, dois detalhes agora, falando um pouco da equipe do Mirassol, é impressionante como o King Naldo, o Reinaldo, o interminável lateral esquerdo que passou pelo São Paulo, e depois teve uma passagem que muita gente queria que ele saísse, ele acabou saindo do Grêmio, chegou a Mirassol, virou capitão da equipe, já fez 8 gols na temporada e é o grande destaque desta boa equipe do interior paulista que tem dirigindo o técnico Rafael Guanais. Um bom treinador, fez bons trabalhos desde quando trabalhou com o Sub-20 do Atlético Paranaense, foi até campeão paranaense aqui, com um time alternativo, na época que o Furacão usava seus times alternativos. O bom treinador Guanais consegue dar um padrão de jogo à equipe, consegue fazer com que ela jogue muito bem dentro e fora de casa. E volto a dizer, a estrutura que o Mirassol tem, a tranquilidade que ele oferece aos seus profissionais é um oásis do futebol brasileiro. Então, não se espantem se o Mirassol conseguir se manter na Série A para o ano que vem e até começar a dar alguns passos além do que muita gente esperava e muita gente profetizou. Muita gente profetizou que o Mirassol, no primeiro turno, já estaria rebaixado. Hoje, o Mirassol está numa linha de classificação para a Sul-Americana e muito próximo de uma pré-Libertadores. Não acredito que ele vá conseguir se manter assim até o final. Mas, por exemplo, se a gente for olhar o Campeonato Paulista dele agora, né? Ele ganhou de 3-0 do Santos em casa, ganhou de 2-1 do Corinthians em casa, ganhou de 2-0 do São Paulo em pleno Morumbi e empatou com o Palmeiras 1-1 no Allianz Parque. Realmente uma campanha muito boa da equipe de Mirassol. Fechando o nosso sábado esportivo, um atropelo no Morumbi, 2 para o São Paulo, 0 para o Corinthians. Foi um verdadeiro passeio do tricolor. Tudo bem, os 2 gols foram num apagão do Corinthians? Sim, foram num apagão do Corinthians, mas o São Paulo mereceu ganhar o jogo inteiro. O São Paulo procurou o gol o jogo inteiro. O Luciano estava endiabrado. O técnico Hernan Crespo conseguiu dar ao Luciano a vontade e aquela gana que ele tem de jogar, que ele não tinha nas mãos do Zubeldia, ninguém sabe por quê, e o Luciano acabou fazendo os 2 gols e acabou conduzindo o tricolor a uma ótima e providencial vitória. Afinal de contas, o São Paulo estava a 1 ponto da zona de rebaixamento. Com essa vitória, acabou suspirando um pouquinho. Pelos lados de Parque São Jorge, ninguém entendeu o que aconteceu. Memphis Depay praticamente não suou a camisa. Muitas críticas a respeito da atuação. Não é bem da atuação, né? Da disposição, não bem da disposição, da falta de disposição, né? Da falta de entrega deste jogador e também da falta de entrega de outros jogadores. O elenco corintiano começa, na minha opinião, a rachar, e isso é muito preocupante. Por quê? Porque alguns jogadores têm privilégios sobre outros. O Dorival Júnior, numa atitude de rara coragem, acabou sacando o Memphis no intervalo, porque ele não estava jogando a contento, ele tem o direito de fazer isso. O Memphis não gostou e não voltou para o segundo tempo para ficar no banco de reservas. Dizem que ele se trocou e ficou próximo ao ônibus para voltar com a equipe. Outros dizem que ele não voltou para o vestiário nem quando o jogo acabou para aquela preleção final. Outros dizem que ele voltou. O final da história é o seguinte: o Corinthians tinha um bom time com o Ramon Dias e o Emiliano, jogadores que se matavam em campo, dispensou a família Dias, contratou o padre Dorival, como eu gosto de chamar, né? Aquele cara que ele é contratado porque ele é boa gente. Ninguém contrata o Dorival porque ele é um bom treinador, é porque ele é boa gente. Não, ele é boa gente, ele é honesto, ele é amigo, como se fosse qualidade e não obrigação de qualquer pessoa. O Dorival, com seu estilo, na minha opinião, medroso de jogar, tentando fazer com que o Corinthians começasse o seu trabalho pela linha de defesa,
tirou aquele elan, né? Ele tirou aquela aquele a mais em termos de disposição que a equipe tem. E a torcida corintiana não perdoa isso. Então, eu ouso dizer que os dias de Dorival Júnior estão contados no Parque São Jorge. Ele vai sair de lá muito mais cedo do que ele pensa. Esta não é a minha opinião, esta é uma informação. A minha opinião é que fizeram a coisa errada, mas agora ele tem que continuar até o final do ano. Mas fontes já nos pontuam que ele não tem grande respaldo por parte da diretoria e já começam a falar nomes como Vojvoda e principalmente como o Emiliano Dias, que gostaria de começar sua carreira solo e principalmente no Corinthians. Passando para o nosso domingo, domingo começou cedo, num Beira-Rio com quase 40 mil pessoas. O Internacional bateu o Ceará por 1-0, numa grande atuação do craque Alan Patrick, que peca pela sua falta de regularidade. Tecnicamente, um jogador muito bom, nível de seleção brasileira, mas não consegue manter o mesmo nível do seu futebol. Domingo, ele fez um jogo muito bom, perfeito, e acabou culminando com uma ótima finalização. O Inter bateu o Ceará por 1-0 e o Ceará, que eu comentei na semana passada, vinha se aproveitando do momento ruim dos seus adversários e pontuando, acabou perdendo 2 jogos por 1-0, perdeu para o Corinthians durante a semana e perdeu ontem para o Inter e acabou estacionando e perdendo 6 pontos, deixando de pontuar nas últimas rodadas. O que mais ou menos, né, pode acender uma luz vermelha para a equipe do Ceará, afinal de contas, o campeonato ainda continua muito, muito embolado. Nos jogos das 16 horas, o Vitória do técnico do técnico Fábio Carille, acabou batendo o Bragantino surpreendentemente no Barradão por 1-0. Um resultado que acabou conduzindo o Vitória para fora da zona
de rebaixamento. O Vitória vinha capengando, trouxe o Carille, e o Carille é aquele treinador especializado em organizar a defesa, especializado em ganhar partidas por 1-0, com uma única bola, e foi isso que o Vitória conseguiu com um gol do Renato Kaiser. O Bragantino acabou deixando 3 pontos num lugar onde muita gente vem ganhando, e isso pode fazer falta para a equipe de Bragança Paulista na sequência do campeonato. O Carille já mostra a que veio, mostra a que foi contratado. E se tiverem um pouco de paciência com ele lá no Barradão, ele vai conseguir tirar o Vitória da zona de confusão e conduzir a equipe baiana a uma posição de meio de tabela. Ainda às 16 horas, nenhuma novidade no Mineirão. Cruzeiro 4, Juventude 0. Eu diria que foi uma goleada ao natural. Os gols foram saindo com tranquilidade. O Juventude não causou nenhum perigo, nenhum susto para a equipe do Cruzeiro, e o Cruzeiro, com 2 gols do Gabigol, fez 4-0 tranquilamente, assumiu a liderança e vem para brigar pelo título. Apesar do treinador Léo Jardim dizer que a luta do Cruzeiro este ano é uma classificação direta para a Libertadores, todos nós sabemos que o futebol e os resultados que o Cruzeiro vem conseguindo são resultados para a briga pelo título. Não é à toa que está em primeiro, né? E quarta-feira, não sei se é quarta ou quinta-feira, no meio de semana, teremos uma prova de fogo, né? Corinthians e Cruzeiro, o pressionado Corinthians contra o tranquilo Cruzeiro, na Neoquímica Arena, num ambiente que normalmente ele é hostil para os adversários, pode ser que seja hostil para as duas equipes. Aí a gente vai ver realmente para que veio, a que veio esse time do Cruzeiro. Num outro jogo, ainda das 16 horas, na Ilha do Retiro, o Sport perdeu para o Botafogo por 1-0. Um gol do Cuiabano no finalzinho da partida, um resultado que, se a gente olhar o jogo em si, o Sport não jogou tão mal, mas o trauma que vem vivendo a equipe da Ilha do Retiro, somado ao problema causado essa semana, quando a torcida invadiu o centro de treinamento e acabou até agredindo alguns jogadores, e os jogadores que eles não agrediram, eles juraram de agressão. Tipo assim, isso aqui não vai ficar assim. Realmente uma situação muito triste. Sabe, eu acho que o futebol brasileiro, ele ainda tem um amadorismo muito grande quando eles permitem que isso
isso aconteça. Eu falo com você, ouvinte da Gama NGT, qualquer dia que vocês vierem a São Paulo, a gente vai até um centro de treinamento desse aí e vamos bater na porta ali para ver se eles abrem para a gente entrar, se eles deixam a gente tomar um cafezinho, se eles deixam a gente tirar uma foto com algum jogador. E a torcida, quando vai lá, eles abrem a porta e deixam os caras chegar na beira do campo, né? Então, eu queria saber se a gente for pedir um autógrafo para alguém lá, será que eles vão deixar a gente entrar? Então, por que que esses bandidos, travestidos de torcedores, podem entrar? Não consigo entender esse tipo de coisa. Aliás, a gente entende, né? Mas a gente não aceita esse tipo de coisa. E enquanto isso existir, o Brasil não vai progredir, nem como país e nem como escola de futebol. É uma situação lamentável pela qual alguns clubes são. E não é só o Vitória, não. Perdão, o esporte. O esporte é a bola da vez. A semana passada foi o Corinthians, as outras semanas foram... ameaçaram também no São Paulo. Quer dizer, não são situações que são específicas de determinado time. Fechando a rodada, mais 2 grandes jogos ontem. Para mim, o melhor jogo da rodada no Allianz Parque, 3 para o Palmeiras, 2 para o Galo Mineiro. Um grande jogo de futebol, onde o melhor jogador em campo pertenceu ao time que perdeu. Hulk fez 2 gols de falta, um mais bonito que o outro, inclusive é difícil da gente entender qual o gol mais bonito dos 2 de falta que ele fez. E no último lance da partida, ele teve uma falta e colocou ela de novo no ângulo, só que aí o bom goleiro Everton conseguiu fazer a defesa. Realmente, o Hulk estava endiabrado ontem, foi o melhor jogador em campo, mas não foi suficiente para evitar a derrota por 3-2. A equipe de Abel Ferreira parece que vai se reencontrando com as suas novas peças, e volto a dizer, quem me acompanha aqui deve se lembrar que uma das maiores críticas que eu fiz à campanha do Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes foi o fato do Abel Ferreira ter 3 jogadores de armação, de articulação, Felipe Anderson, Maurício e Rafael Veiga, e no Mundial ele resolveu botar os 3 no banco no jogo mais importante. E eu volto a dizer, eles estavam em má fase. Sim, estavam em má fase, mas um dos 3 tinha que jogar. O que aconteceu ontem? Ele saiu jogando com Maurício e Felipe Anderson. Maurício fez gol e no segundo tempo ele colocou o Veiga. Então não pode, o Palmeiras não pode ficar sem um jogador de articulação. A bola fluiu pelo meio-campo e até o próprio Vitor Roque acabou desencantando. Não deram o gol para ele, mas, na minha opinião, ele chutou, a bola desviou e entrou, saindo o famoso gol. O Vitor Roque vem se esforçando, vem tentando, e o Palmeiras, principalmente o Abel, vem dando muita força para ele. O Palmeiras se reposiciona próximo da parte de cima da tabela, ainda tem 2 jogos a menos, então se ele vencer os 2 jogos que lhe faltam, ele fica 2 pontos atrás do Cruzeiro, ou seja, absolutamente em aberta a briga pelo título. 3-2, um bom público no Allianz Parque, e o Galo Mineiro mostra que o treinador Cuca não vem conseguindo dar padrão de jogo à sua equipe. É Hulk e mais 10, como a gente brincava quando a gente jogava bola na rua, quando a gente ia nos campos de várzea, é Hulk contra Rapa, é assim que joga o time do Clube Atlético Mineiro. Fechando a rodada de ontem, nada melhor do que um Fla-Flu, quase 60 mil pessoas, acho que foi o recorde do
Campeonato Brasileiro até agora. Flamengo e o Fluminense fizeram um jogo chato pra caramba, modorrento, ninguém conseguia criar nada, os dois times muito bem marcados, as duas marcações das duas equipes muito bem encaixadas umas nas outras, o que proporcionou poucas oportunidades do gol, poucas emoções, a não ser quando o Felipe Luiz mostrando mais uma vez A emoção do futebol está aqui. todo o seu conhecimento, todo o seu profissionalismo, chamou Pedro para teve uma chance e decidiu o jogo fazendo 1-0. 1-0 para o Flamengo,